Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. Vamos iniciando esse atendimento, nos unindo em oração, para que Jesus, o nosso Mestre, esteja aqui conosco, nos amparando, nos auxiliando em nossas necessidades. Vamos assim, nos unindo em pensamento, em coração, a toda essa equipe espiritual aqui presente, rogando a Deus, nosso Pai, que permita que possamos ser auxiliados por esses companheiros, por esses benfeitores amigos. Que hoje, Pai querido, que em nome do seu Filho amado, Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão, cada um de nós possa compreender os ensinamentos de Jesus, que nos trouxe o exemplo do caminho a ser percorrido para nós vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo e para despertarmos e desenvolvermos em nós o amor. E assim, Pai querido, que possamos, durante o tempinho em que estivermos aqui reunidos, recebermos a luz da fé, do discernimento e da coragem. E vamos juntos iniciando essa assistência espiritual, nos conectando a essa equipe amiga com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus queridos, que nós possamos continuar envoltos por essa paz de Jesus, tendo nessa oportunidade a gratidão imensa por estarmos aqui aprendendo e nos renovando. E hoje eu convido cada um de vocês a refletir profundamente no tema Caindo em Si. Esse tema foi inspirado no capítulo 88 do livro Fonte Viva, esse livro que foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 11 a 32, nós encontramos a famosa parábola do filho pródigo. E o Emmanuel vai pegar um versículo dessa parábola e nos trazer muitas reflexões. Mas lembrando a todos, qual é a parábola do filho pródigo? Jesus conta nessa parábola a história de um homem que tinha dois filhos. E o filho mais novo pede ao pai a sua parte da herança e vai para terras distantes em busca de prazeres, de excessos, de aventuras. E esse filho iludido, esse jovem iludido pelos prazeres materiais, ele vive uma vida de excessos, usufruindo tudo aquilo que a riqueza poderia lhe proporcionar. E ele usufrui aquilo sem responsabilidade nenhuma. E depois de gastar tudo, ele enfrenta o abandono dos amigos, a fome, a miséria e acaba indo cuidar de porcos para poder sobreviver. E ele sentia tanta fome que ele pediu para que ele pudesse comer as bolotas, a comida daqueles porcos, e nem isso lhe foi dado. Pelos piores sofrimentos, ele caiu em si e se lembrou do seu pai e decidiu voltar para casa, pedir perdão para o pai e pedir um emprego para o pai, porque ele não queria mais ser considerado, ele não se sentia mais digno de ser tratado como um filho. E aí ele retorna ao lar, e quando chega na propriedade do pai, o pai fica extremamente feliz em ver o retorno do seu filho, faz uma grande festa, dá para seu filho calçados, roupas, o anel, e mata um novilho ali muito especial e convida todos para comemorar a volta do seu filho que estava perdido e retorna ao lar. E essa parábola continua depois
com a postura do filho mais velho, que fica indignado com tudo aquilo e vai tirar satisfações com o pai. Mas o que importa para nós é essa passagem do filho. Essa parábola traz muitos ensinamentos, várias pessoas interpretam sobre diversos aspectos extremamente importantes, mas o Emmanuel, ele vai se fixar no versículo 17, onde tem a expressão caindo, porém, em si, para fazer com que nós reflitamos sobre essa expressão utilizada por Jesus. E por que Emmanuel escolheu exatamente esse versículo 17? Porque essa expressão carrega um significado muito especial quando nós vamos analisar não só sobre o aspecto do Evangelho, mas também da doutrina espírita. Porque a expressão cair em si nos remete àquele momento em que o espírito desperta para uma nova compreensão de si mesmo, das suas próprias atitudes e do caminho que ele quer percorrer, dos rumos que ele deseja tomar, não é? Então, quando Jesus contou essa parábola, vejam que interessante que ele teve o cuidado de utilizar a expressão caindo em si para destacar aquele momento crucial em que o jovem, após se afastar do lar paterno, de experimentar as consequências dolorosas das próprias escolhas, ele despertou a sua consciência. Jesus não poderia ter utilizado outra expressão? E o jovem, se arrependendo de tudo que fez, voltou. E o jovem reconhecendo o seu próprio erro, e o jovem percebendo a verdade. Mas não. Jesus usa a expressão cair em si, porque essa expressão traz um ensinamento muito mais profundo, porque ela mostra não só o arrependimento, o reconhecimento do próprio erro, perceber a verdade, mas ela traz essa ideia da conscientização e da vontade firme de uma mudança interna, de uma atitude que leva a uma ação de corrigir a sua trajetória. Então, quando nós analisamos esses pequenos detalhes, nós vamos tendo cada vez mais certeza e clareza da grandiosidade de Jesus. Esse espírito já evoluído, o nosso governador planetário, que esteve aqui conosco, já coordenando a criação desse planeta, que é o nosso modelo e guia para ser seguido. Então, vejam que grandiosidade desse espírito que, conhecendo a cada um de nós, sabendo que as suas histórias iriam ser contadas de gerações em gerações, precisava escolher exemplos que realmente tocassem e mexessem com o nosso interior. Então, vejam que essa expressão foi muito pensada. Então, recordando no contexto espírita, cair em si é aquele momento, voltando então para cada um de nós, trazendo o exemplo do filho pródigo para nós. É aquele instante em que, diante das dificuldades, dos sofrimentos, nós vamos compreender que somos responsáveis pelas nossas escolhas. A dor, nesse momento, vai se transformar em convite para o nosso despertar. Vai nos impulsionar para aquele arrependimento sincero, para aquela reaproximação com os valores do bem. Não é isso que Jesus contou? Quando o jovem retorna, quer voltar para a casa do pai, é essa volta, essa reaproximação com os valores do bem, porque o pai da parábola representa Deus e o jovem, cada um de nós. Então, quantas vezes nós, cada um de nós, envolvidos pelas ilusões do mundo material, nós nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. Às vezes, muitas vezes, em muitas encarnações, nós nem quisemos nem saber de ensinamento de Jesus. Outras vezes,
Nos aproximamos, mas nos afastamos, buscando a felicidade em caminhos que nos levam apenas ao vazio. E é por isso que nós passamos por muitos momentos difíceis e desafiadores, porque as nossas escolhas nos levam a essas consequências. Então é preciso que a vida nos leve ao limite das nossas forças, para que nós possamos cair em nós mesmos e reconhecer que o verdadeiro tesouro que nós temos não está em tudo que é material, mas é assim no amor, na paz interior. Esses valores é que nos trazem a felicidade. E esses momentos de ilusão que nós passamos têm origem nosso orgulho. O nosso orgulho, o egoísmo, as duas chagas da humanidade que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos deixamos a levar por isso, e é por isso que nós cometemos tantos enganos. Mas nós somos filhos de Deus, temos em nós as leis divinas, nos impulsionando a evoluir, a crescer. Então chega um dia em que todos nós tomamos consciência das nossas atitudes equivocadas e Deus nos dá a oportunidade de corrigirmos a nossa rota, quer seja na própria existência ou em existências futuras. Algumas vezes nós conseguimos reparar os danos das escolhas inadequadas na própria oportunidade reencarnatória. Mas outras, quando não há mais o que fazer, Deus nos dá nova encarnação, como uma nova oportunidade para nos reabilitarmos. Por isso que Deus é Pai, por isso que Deus é justo. E aí, na reencarnação, nessas oportunidades que nós vamos reconhecendo o amor e a justiça divina. E nessa lição desse capítulo 88, Caindo em Si, Emmanuel, ele ilustra esse momento do cair em si, nos trazendo alguns exemplos de espíritos que viveram com Jesus ou próximo à época em que ele estava na Terra. Judas, por exemplo. Os espíritos contam que Judas, ele era um homem extremamente sensível, culto, mas mesmo convivendo diariamente com Jesus, ele não conseguiu assimilar a essência das verdades espirituais explicadas por Jesus. Judas amava Jesus, amava de verdade, mas acontece que Judas acreditava que o evangelho de Jesus serviria para dominar politicamente as pessoas e que as pessoas deveriam seguir Jesus e mudar à força. E ele acreditou que entregar Jesus aos sacerdotes, Jesus, naquele momento, iria então mostrar o seu poder, impor a sua mensagem, e com isso, a boa nova, com isso, o reino dos céus que Jesus falava, realmente iria se plantar naquela comunidade. Só que ele, então, percebeu que depois que ele fez isso, os sacerdotes o enganaram. Porque os sacerdotes tinham prometido para Judas que eles iriam apenas prender Jesus e não levá-lo à morte. E quando Judas percebeu toda a trama que ele foi envolvido, quando ele percebeu que Jesus não estava reagindo, não reagiu no momento da prisão, ele foi ali, ele já achou que Jesus naquela hora já ia, nossa, mostrar o seu poder. Ele volta então para tirar satisfações com os sacerdotes, e os sacerdotes riem da ingenuidade dele, e é o que Judas então joga, devolve as 30 moedas e sai. Então é nesse momento que Judas cai em si. Percebe o erro que ele cometeu, percebe a ilusão, percebe que ele não tinha compreendido a mensagem de Jesus.
mas ele não encontra força para continuar. A sua dor era tamanha que ele se deixou levar e tirou, no desespero, a própria vida. Por outro lado, outras pessoas conseguiram entender seus erros a tempo e tiveram a chance de mudar para melhor. Se deram essa chance, porque Judas poderia ter escolhido ter vivido. Pedro, por exemplo, diz Emmanuel, o discípulo que foi escolhido por Jesus para ser o pescador de homens, no momento da prisão de Jesus, com medo das ameaças, do sofrimento, de também ser preso, ele negou Jesus por 3 vezes. Quando ele estava ali próximo à prisão, uma pessoa, uma mulher, disse: Eu conheço esse homem, ele estava sempre com Jesus. E ele disse: Não, você está enganada. E antes que o galo cantasse, como Jesus já havia previsto, Pedro negou o Mestre e fugiu. Mas, quando Jesus estava sendo levado ali ao caminho do Gólgota, e Pedro, de longe, olhou para Jesus e trocou aquele olhar com Jesus, e viu em Jesus o olhar de compaixão para Pedro, Pedro cai em si, chora amargamente, e naquele momento, onde ele percebe toda a sua ilusão, ele decidiu se reabilitar, tornando-se um grande apóstolo. Se reúne e funda a Casa do Caminho, a primeira casa de auxílio aos necessitados. Temos também o exemplo de Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, né? Maria Madalena. Maria de Magdala, da cidade de Magdala. Maria de Magdala era uma meretriz famosa, uma mulher que vendia seu corpo, vendia os prazeres da carne. Era uma mulher linda, rica, desejada, porém sem paz interior. Iludida pelos prazeres da vida, ela não era feliz. Mas, quando ela percebeu isso, graças à presença de Jesus, a conversa que ela teve com Jesus, ela reconheceu o tempo que havia perdido, reconheceu o seu engano e, com humildade, com renúncia, mudou e conquistou um alto grau espiritual. Foi fácil essa mudança? Não. Maria Madalena enfrentou uma luta interior tremenda para se libertar das suas tendências, dos seus vícios, do apelo que dos seus clientes que não se conformavam e continuavam a procurá-la, do preconceito daquela sociedade, inclusive dos próprios discípulos, os seguidores de Jesus, que alguns não aceitavam, outros desconfiavam e não acreditavam na mudança daquela mulher. As mulheres morriam de ciúmes dela. A beleza da Maria incomodava e elas receavam a presença de Maria entre os homens. Então veja o quanto ela teve que engolir, quanta dor que essa mulher passou. Após a morte de Jesus, o próprio Tomé demonstra esse seu preconceito quando Maria retorna do sepulcro e avisa que Jesus havia aparecido para ela, pedindo para que comunicasse que logo estaria com eles. E surpreso, o que Tomé diz? Jesus aparecer para você? Justo para você pela primeira vez? E Pedro também, depois da convivência com Jesus ali nos 40 dias, quando cada um toma o seu rumo, Maria pede para segui-lo e Pedro, todo assim constrangido, pede para Maria não acompanhar, porque a sua presença ainda inspirava desconforto em muitos dos seguidores e muitos daqueles que procuravam ajuda. Então, que ela pudesse tomar o seu caminho. Então, veja quanta dor aquela mulher que de repente se viu
totalmente sozinha. Foi por isso que Maria escolheu ir ao encontro dos portadores de hanseníase. Passou a viver ali naquele lugar chamado Vale dos Imundos, onde ela pedia alimentos para os seus amigos, para os conhecidos, para os seguidores de Jesus que deixavam os alimentos na entrada, numa região ainda longe ali do vale, ela pegava e levava o alimento material, mas também Maria levou o alimento espiritual para aqueles doentes, cuidou com amor, com abnegação, falava de Jesus, da esperança desse novo reino. E aí, meus queridos, ela acabou desencarnando também pela própria doença. Maria de Madalena é o maior exemplo de conscientização, é o maior exemplo do cair em si e da transformação moral que nós temos no Evangelho, por tudo isso que ela enfrentou e que ela passou. O amor de Maria por Jesus a fez romper as suas barreiras interiores, a reconhecer a sua sombra e a vencer. E esse espírito tão valoroso, em suas outras peregrinações pela terra, dedicou sua vida aos pobres. E pelo que os espíritos nos dão de conhecimento, ela foi a encarnação depois de Teresa d'Ávila e de Madre Teresa de Calcutá. Mas outro exemplo do Evangelho, que não conviveu esse com Jesus, mas muito próximo na época dele, foi Saulo de Tarso, aquele importante doutor da lei que recomendamos a leitura do livro Paulo e Estevão, um livro fantástico, que tomado pelo ódio ao cristianismo, ódio porque ele acreditava que os ensinamentos de Jesus iam contra os valores do judaísmo. Então, defendendo os valores da sua religião, da sua crença, Saulo perseguiu os seguidores de Jesus e foi o responsável pela morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Mas na estrada de Damasco, quando ele estava indo procurar mais seguidores, quando ele teve aquela experiência marcante do encontro com Jesus, onde ele caindo do camelo, ele vê Jesus, vê aquela luz e aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, ele caiu em si. E foi um impacto tão grande que ele ficou cego. Ele precisou de um tempo para se conscientizar de tudo e tomar essa atitude, essa decisão de mudar. E no tempo em que ele ficou cego, ele se arrependeu dos seus erros, conheceu Ananias, conheceu a mensagem de Jesus e se transformou em Paulo, um dos maiores defensores e propagadores da mensagem cristã. Ao dar o exemplo dessas personagens, o Emmanuel nos recorda que não basta o remorso passageiro diante de um erro, mas sim o reconhecimento profundo. E esse reconhecimento vem junto com a vontade de reconstrução interior. E é nesse momento onde nós nos dispomos a agir, a mudar, é que a misericórdia divina se faz presente, nos oferecendo sempre a oportunidade do recomeço. É o momento em que nós retornamos para a casa do nosso Pai. Nós podemos compreender, portanto, uma das mensagens da parábola do filho pródigo como esse convite ao autoconhecimento e à autotransformação. Ao cair em si, nós reconhecemos o equívoco das nossas escolhas e vamos regressar ao lar, disposto a servir, livre, despido daquele orgulho, da arrogância que nos levaram a cair. Então, todos nós somos chamados a retornar ao Pai,
Para Deus não importa a extensão dos nossos erros. Importa que a nossa sinceridade, a nossa humildade nos leva àquela disposição de reconstruir o que foi destruído e de recomeçar onde paramos. Como vimos no exemplo de Madalena, o processo de cair em si exige coragem para olhar para as próprias sombras, para reconhecer as nossas fragilidades e para abrir para esse trabalho de autotransformação. E o Espiritismo vem confirmar, nos ensinar essa certeza absoluta de que nós não estamos sozinhos nessa jornada, que Deus infinitamente justo e bom nos oferece oportunidade, recurso, amparo e tempo, o tempo que for necessário para aprendermos a corrigir a nossa rota. Então eu desejo que cada um de nós, a partir do exemplo de Pedro, de Paulo, de Madalena e até de Judas, possamos compreender que cair em si é, antes de tudo, um gesto de coragem espiritual. Com Judas aprender o que nós não devemos fazer, porque no momento do cair em si, é não ficar com aquela dor tão profunda que nos imobiliza, mas é reconhecer que assim como erramos, temos a potência de mudar o rumo. Deus nunca desampara nenhum de nós. E por isso que Jesus colocou na parábola que o Pai abriu as portas e fez uma festa. Porque toda vez que nós desejamos retomar a nossa caminhada no rumo das leis divinas, toda vez que nós queremos amar, servir e reconstruir, as portas estarão sempre abertas para todos nós. Que nós possamos nos manter atentos a essa voz da consciência que nós temos, porque as leis divinas estão na nossa consciência. E quando nós paramos para ouvi-la, nós vamos ter o discernimento, o bom senso de fazermos as escolhas mais adequadas. Que nós possamos perceber que nós temos fraquezas, que nós somos imperfeitos, mas que possamos aprender a reconhecer as nossas imperfeições e sermos perseverantes na busca do bem. E que ao cairmos em nós mesmos, nós possamos encontrar a força necessária para nos reerguermos, inspirados em Jesus, na luz do Evangelho e amparados pelo amor de Deus. Muita paz a todos e que possamos continuar firmes no aprendizado, na vivência dos ensinamentos de Jesus. E agora, meus queridos, que nós possamos, nesse momento de recolhimento íntimo, nessa ligação com Jesus, nessa gratidão a Jesus por ter dado a vida por nós. Jesus, que foi assassinado pelos homens, que se entregou como um cordeiro manso para mostrar a cada um de nós que o caminho da mudança não passa pela violência, mas pela vontade. Que nesse instante nos unamos a esse mestre de amor e doamos a ele a nossa gratidão, o nosso desejo de servir. Vibremos então pela paz no nosso planeta, para que todos possam encontrar o rumo de suas vidas, encontrando nas leis divinas esse caminho e a rota segura para seguirmos. Que todos que ainda somos equivocados possamos despertar para o aprendizado dessas verdades e termos a coragem e a força de retomarmos a nossa jornada. Vibrar por aqueles que, ao cair em si, como Judas, entram em desespero e resolvem tirar a vida. Há aqueles que têm a vida vazia,
onde diante do sofrimento tamanho não encontra mais esperança e desiste de viver. Vamos vibrando força, coragem, alegria, que essas pessoas encontrem essa força necessária, essa certeza de que sim, o sofrimento vai acabar, porque Deus está no comando e possam superar esse momento de tanta angústia e lutar. Vibremos para que haja amor, união e fraternidade entre os povos, entre as nações, entre as famílias. Vibrar para que as pessoas se ajudem, se respeitem. Vibrar para que os dirigentes de nações tenham discernimento e que pautem suas ações na ética, levando a ordem e o progresso a todas as nações às quais eles comandam. Que acabem as guerras, que esses povos em guerras tenham ajuda humanitária, recebam a nossa força, a nossa vibração de coragem e que hajam ações para que acabarem com essas guerras tão injustas. Vibremos para que o bem prevaleça, para que os trabalhadores do bem possam ter coragem e força para enfrentar os desafios, que os necessitados possam ser auxiliados, que portas se abram aos desempregados, que oportunidades se abram a todos aqueles que se empenham, que estudam e que buscam oportunidades, para que haja justiça no nosso planeta. Vibremos para que nós possamos ser justos, para que nós possamos praticar os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos ter essa força, essa coragem de olhar para cada um de nós, de reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas e de encontrar também a força que nós precisamos para seguir em frente. E nesse instante, Jesus, nós te pedimos as orações a todos os nossos amigos, conhecidos, a todos aqueles que nós sabemos necessitar de uma ajuda, aos doentes onde quer que se encontrem, que recebam o lenitivo para suas dores, que possam encontrar a coragem, um bom ânimo para lutar, para que encontrem a saúde, a reabilitação. Aqueles que passam por doenças terminais, que encontrem a resignação e o alívio para suas dores. E que possam assim, Senhor, retornar em paz à pátria espiritual. Vibrando o consolo da fé a todos aqueles que estão se despedindo dos seus entes queridos. Que a certeza do encontro futuro possa ser o alento para superar as saudades e a separação. Vibremos, Senhor, por cada um de nós, por nosso lar. Que nesse instante, Jesus querido, nós possamos receber desses benfeitores amigos esse passe espiritual. Que essas vibrações que são derramadas pelas mãos dos abnegados mensageiros de Jesus envolvam a cada um de nós. E que essas energias poderosas e salutares devolvam a cada um de nós a saúde, o equilíbrio físico, moral e espiritual. Que as nossas células se encham dessa saúde, que possamos ter o despertar do bem-estar. Que cada um, ao tomar essa água que está sendo fluidificada, possa absorver mais intensamente esses fluidos renovadores, restauradores da nossa saúde mental, física e emocional. Que tenhamos em nosso coração a fé, a esperança, a alegria, a coragem, o bom ânimo, para que possamos enfrentar as lutas do dia a dia com disposição. Que no momento onde nós sentirmos as nossas forças fraquejarem, onde nós sentirmos que nós não temos condições de reagir, que nos lembremos de Jesus, que nos lembremos de que somos esse filho pródigo,
e que o Pai está sempre de portas abertas para nos receber. E assim, nós vamos rogar a Jesus que nos dê essa coragem, que nos carregue para que possamos vencer. Jesus querido, nós te agradecemos toda essa ajuda que estamos recebendo nesse instante. Agradecemos ao Pai Criador que nos dá diariamente oportunidades de recomeçarmos, oportunidades de não cairmos em si, de reagirmos, oportunidades diárias e oportunidades através dessa reencarnação, de outras existências onde sempre nós poderemos nos aprimorar, corrigir a rota e crescer. Jesus querido, que em teu nome nós nos despedimos no dia de hoje. Que a nossa coragem, a esperança, sejam esses instrumentos necessários para mantermos ao redor de nós esses fluidos revitalizadores que somos tão necessitados. E assim, meus amados, em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade aqui presente, nós encerramos a assistência do Evangelho aberto, do Evangelho, do encontro com o Evangelho, e convidamos a todos que possam ir presencialmente à nossa casa, o Centro Espírita União e Fraternidade, que está sempre de portas abertas a receber a todos para o encontro com o Evangelho presencial. Fiquem em paz e até a próxima oportunidade.